Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo rivalidade e inveja. Quero ler em Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6, que diz assim, só essa parte do versículo. Porque o amor é forte como a morte, e a inveja é dura como a sepultura. 31 de março de 2026. Grande Deus, obrigado por esse momento. Abençoa todos essa missão. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo rivalidade e inveja. E você que está vendo o layout, ou seja, a figura, né, a imagem que eu pedi para que fosse criada, duas pessoas da mesma família, duas irmãs, por exemplo, aqui. Uma, ela está bem sucedida, né? Se esforçou e conquistou um espaço confortável na sua vida, né? Já a outra, a gente observa um tipo de comportamento de uma pessoa desleixada, uma pessoa descompromissada, uma pessoa desinteressada pelos estudos, por exemplo, pelos cuidados, até mesmo pela higiene pessoal. Tudo na mesma casa, tudo na mesma família. Então, quando eu olho para essa imagem aqui, dessas duas mulheres, dentro dessa mesma casa, foi essa mensagem que o Espírito Santo me deu e me instruiu para que eu solicitasse a criação dessa imagem, dessas duas pessoas aqui, neste ambiente, para mostrar exatamente a rivalidade e a inveja que pode surgir dentro de qualquer ambiente, inclusive no ambiente doméstico, no ambiente familiar, entre parentes, é sogra com nora, irmã com irmã, irmão também, no trabalho, é da igreja, é quase aquela coisa de competitividade, né? Quem é melhor, quem não é. Então, essa questão de rivalidade, desculpa, quase não sai, de rivalidade na família, de disputa, a gente vê que é uma coisa que, se não tivermos uma vida íntegra dentro de Deus, de vigilância, isso vai gerar dor para todos na família. E isso, essa questão da rivalidade, da inveja, isso não é de hoje. Herdamos do pecado, né? O pecado é quem faz a gente ter esse tipo de sentimento. Mas, se a gente ver alguns exemplos bíblicos, observamos, por exemplo, aqui, Sara e Agar. É um exemplo clássico, né? Muito conhecido, onde a gente vê aqui o desprezo. A gente observa que uma estava tendo mais privilégios do que a outra. Diz aqui, o versículo de número 4 de Gênesis 16, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada. Essa história a gente sabe todinha aqui, né? De Abraão, que Sara queria dar, que naquela época, até hoje, né? Tem aquela coisa assim, bem cultural, de a mulher deixar uma herança gerando um filho através daquela copulação com o seu esposo, né? Mas ela não tinha condição, Sara. Aí ela não esperou na promessa que Deus havia feito, né? Deus havia feito uma promessa para ela. Ela até riu quando o anjo falou dessa promessa, que ela ia ter um filho. Então ela se antecipou e pegou a sua serva, em outras palavras, secretária do lar, empregada, e desejou que essa mulher desse um filho para o seu marido. E quando essa mulher, né, deu essa
essa alegria para o seu marido, viu que ela realmente ficou numa situação difícil. É uma história muito linda que a gente não vai... O mérito agora da mensagem não é esse, mas ela foi desprezada. A senhora agora estava sendo mais humilhada do que se fosse ela, a senhora, humilhando a sua serva. Raquel e Lia é outro exemplo. Aqui a gente vê a inveja entre as irmãs. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja. Isso a gente encontra em Gênesis capítulo 30 e versículo 1. Eu falei hoje nesse tema sobre rivalidade e inveja. Aqui estou falando dentro da família, tá? Como nasce esse sentimento? É quando a pessoa começa a fazer um tipo de comparação, olhar para aquela outra pessoa e fazer como essa imagem que eu criei aqui, que eu gerei do layout, dessa moça que não conseguia nada da vida, olhava para sua irmã que estava tendo sucesso e fazia comparação. Daí surge a inveja, a vontade de ter ou de ser igual àquela pessoa. Depois vem a competição. Eu quero competir, vou mostrar que eu posso, que eu consigo ser melhor do que essa pessoa. Aí depois disso vem o conflito. E muitas vezes o conflito é fatal, né? A inveja é tratada como podridão dos ossos. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Eu vou correr aqui para a gente não perder tempo. Ainda existe hoje, a gente pode fazer essa pergunta, será que existe esse sentimento hoje nas pessoas? Paulo responde, Gálatas capítulo 5, versículo 26, quando alguém sente que o outro tem aquilo que essa pessoa não tem, aí Paulo até dá uma recomendação nesse texto que eu disse aqui agora, Gálatas 5, 26, não invejando uns aos outros. Será que não tem gente que te inveja? Tem inveja do que você é, do que você tem, do que você faz, do que Deus fez por você e que está fazendo? Tem gente que morre de inveja, viu? O que fazer? Não é se desesperar. O que é que vamos fazer se estamos percebendo que esse sentimento está querendo nos dominar? Primeiro, não fazer comparação. Não vamos comparar com ninguém. Eu sou um indivíduo, ou seja, eu tenho o meu próprio DNA. Depois, confiar em Deus, celebrar o outro, ou seja, bater palmas com o sucesso do outro, buscar a paz com todos. E onde há inveja, a Bíblia diz que há confusão. Tiago, capítulo 3, versículo 16, diz isso. Então, a rivalidade, a inveja, tudo isso divide as pessoas. Mas Deus traz paz ao coração. Que Deus nos ajude e aplique essa palavra nos nossos corações. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé Gomes.